Bom dia, servidores. Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Carlos, o Sindipam recebe hoje a visita do candidato Deonir Toffoli, do Partido Solidariedade. Candidato, como o senhor vê a importância do Sindipam para o funcionalismo público e como será o relacionamento com o sindicato? Bom, em primeiro lugar, um bom dia para vocês. É um prazer estar aqui conversando com vocês e passar aí um pouquinho do nosso plano de governo, também responder aos questionamentos, né, que é importante esse diálogo, né? Eu sou uma pessoa de bastante diálogo, de bastante conversa, que eu gosto de entender todo o contexto para fazer uma boa gestão, né? E a administração pública precisa disso, precisa de diálogo. Não pode ser o prefeito querer tomar as decisões tudo por conta dele, né? E a questão do Sindipam é de extrema importância e posso dizer para vocês que vamos ter um diálogo muito próximo com o Sindipam, porque a representatividade do funcionalismo público está aqui com vocês. Vocês aqui representam. Então, toda e qualquer ação relacionada ao servidor público, com certeza nós vamos vir aqui sentar com vocês e vamos conversar. Lá vocês vão ter portas abertas. Pode ter certeza que vai ter bem menos briga do que atualmente. Quais os compromissos que o senhor assume em relação aos dissídios coletivos, aumento real e a valorização do servidor? Olha, todo o dissídio coletivo, eu até acompanhei um pouco também nessa gestão, algumas reuniões que vocês fizeram lá com a prefeitura e vi algumas negociações, né? E é assim, a gente tem que assumir o compromisso de pelo menos o aumento real, né? Tem que ser cumprido isso. E a valorização do servidor. Agora, a gente vai também fazer uma reestruturação administrativa dentro da prefeitura e que nós queremos que o servidor, que a gente sabe que tem muitos casos de servidor que não está na função na qual ele é especialista, na qual é a área dele. Nós vamos precisar adequar isso, colocar cada servidor na sua função mesmo e na sua especialidade. Às vezes eu tenho um cara muito bom na saúde que de repente ele podia estar fazendo uma tarefa importante e está em outra. Então, quando nós aproveitarmos melhor o funcionário público, a gente sabe que tem boas mão de obra, a gente vai conseguir trabalhar essa política de valorização do servidor. Aí sim nós vamos sentar, porque eu vejo muito a questão do resultado. Está trabalhando, tem conhecimento, está dando resultado, sem cor partidária nenhuma. O senhor citou diálogo. O Sindipam vai poder participar na construção dessa reestruturação se o senhor for eleito? Com certeza, com certeza. Até porque eu quero conversar, até porque quem conhece mais os servidores públicos é o Sindipam, porque é a representatividade deles. Quando nós chegarmos em janeiro, nós vamos sentar com vocês e vamos conversar. Porque eu sei de vários casos dentro da administração pública que nós temos servidores que não estão no local onde ele foi, no concurso que ele fez e na profissão que ele sabe fazer. Então, até eu acredito que vocês também tenham até identificado esses nomes dessas pessoas e vocês vão me passar isso, nós vamos sentar juntos para adequá-los melhor. Como o senhor pretende dar continuidade à implementação da evolução funcional dos servidores prevista no plano de carreira? Isso será feito já em 2021? Olha, aqui é a questão do plano de carreira do servidor, né? Eu acho que tem que ter, eu acho que assim, o plano de carreira do servidor tem que ser todo ele, tem que ser, na verdade, tem que ser recriado, né? Porque eu acho que começaram a fazer e a coisa não andou, né? Então nós precisamos recriar o plano de carreira, que é justamente dar o valor para o cara que dá mais resultado. Eu sei que tem excelentes profissionais, de repente ele está lá naquela situação e não tem o devido valor, né? Então nós vamos já em 2021, voltando à história do diálogo, nós vamos sentar junto com vocês e vocês que vão me dar as diretrizes. Vocês vão me dizer, vamos fazer isso e vou conversando com vocês dentro das condições que a prefeitura vai poder oferecer também, né? O senhor assume o compromisso de regulamentar a Lei 13.889 de 2006, que é o Estatuto da Educação, resolvendo impasses como o professor de apoio,
as atribuições de aulas, a jornada dos professores P3, no que diz respeito à hora-aula de 50 minutos, logo no início do ano letivo de 2021, junto com o Sindispan, conforme o artigo 16 e com comprometimento da paridade igualitária na comissão? Não, isso com certeza. Existe uma lei, nós temos que cumprir a lei, né? Isso nós temos que fazer cumprir. Isso é um compromisso do nosso governo, fazer cumprir todas as leis, é valorizar os professores. Aí, como você fala, o professor de apoio, que eu sei que gerou muita polêmica, né? Que acabaram até tirando, em alguns casos, o professor de apoio. Nós precisamos voltar a isso, inclusive está no nosso plano de governo da educação, até de a gente contratar mais coordenador pedagógico, que está precisando, dar um apoio melhor para as escolas, porque agora esse ano entrou também o concurso público do diretor de escola, né? Então a gente precisa fazer toda a reestruturação. Até como o professor Jorge, o candidato a vice-prefeito, conhece bem da educação, acho que podia dar uma palavra nessa área aqui, porque isso aqui a gente tem dentro do nosso plano que contempla bem. Obrigado, Deonir. Bom dia a todos. Importante esse espaço. E antes de responder a pergunta 4, eu queria voltar na 3 um pouquinho, né? Que a gente sabe muitas vezes, a exemplo do governo do estado, porque eu sou professor da rede estadual, e a gente já faz um bom tempo que a evolução funcional do funcionário muitas vezes é feita pela sua qualificação profissional. Então ele é enquadrado em nível e faixa salarial de acordo com o seu interesse de um curso de capacitação, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, né? E isso muitas vezes na rede municipal o professor tem que buscar até ajuda de advogados para tentar conseguir se enquadrar, né? Então eu acho que essa questão número 3, muitas vezes, né, vocês já devem ter visto aqui, acompanhado vários professores da rede que não conseguiram nem esse enquadramento, que é uma coisa legal e de direito dele, né? Então assim, quando você vê, já entrando na questão 4, eu fui funcionário da prefeitura justamente quando nós começamos a criar essa lei do estatuto, né? E essa lei do estatuto, na sua organização, na sua criação, ela foi prioridade o diálogo com vocês e com os que estavam na rede, na ativa. E de repente tudo isso parou, né? Então assim, eu sempre comento com o Deonir que nós temos problemas sérios nesse estatuto. Por exemplo, uma questão simples. Nós tínhamos antigamente a dobra de períodos. E aí foi criado um regime de carga horária diferenciado, que tem muitos professores que têm 2 concursos na rede, né, que não conseguem se enquadrar nesse perfil. Então, assim, nós temos um problema legal muito sério, né, e que não atinge um profissional. Nós temos vários profissionais da rede que prestaram concurso, se efetivaram com o 2º cargo, e a rede não soube administrar isso, né? Outra coisa que nós temos na questão do estatuto é esse professor de apoio, né? A rede estadual lida muito bem com um número muito maior de profissionais, né? Que é chamado de professor eventual ou professor mesmo de apoio curricular, né? E no município parece-me que existe esse entrave de aceitar ou de ter um dispositivo legal que consiga enquadrar. Por quê? Porque você tem, até essa eleição, nós tínhamos aquela indicação, né, de diretor, de assessor, de quadros, que você tirava o profissional do seu cargo de origem, né, e você chegava a pagar 2, 3 funcionários a mais para cobrir aquela faixa, aquele profissional que você tirou para cumprir uma função de confiança, né? E a gente tem um problema muito sério, porque eu acompanhei isso, né? Nós temos aí 31%
do gasto do Fundeb em educação, mas nós temos várias pessoas que trabalham em funções, né, que não são da educação e recebem como se fosse dinheiro da educação. Então, desde 2006, nós entramos nesse problema, né, que a coisa só foi aumentando, né, e o sindicato não conseguiu intervir por essa falta de diálogo, por essa falta de comprometimento, né? E isso, para a gestão do Deonir, já vai ser, em 2021, um problema muito sério, né? Porque isso, quem criou, né, deixou esse grande problema. Porque o estatuto, ele não foi mais nem revisado. O estatuto, ele não foi nem mais, nenhuma emenda foi colocada para que pudesse justificar alguma ação. Então, com certeza nós temos vários professores na rede, né, que vão cobrar sim, né, porque é a situação que ele está vivendo, é a situação profissional que ele está passando, né, e que ele não tem esse apoio, né. Ele entra com um processo na Secretaria de Gestão, né, a Secretaria de Gestão nem escuta, né. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês acompanharam, o nosso partido teve uma funcionária, né, que ela quase perdeu a condição de concorrer como vereadora, né? Ela é funcionária da Guarda Municipal e ela perdeu o prazo, né? Agora, ela perdeu o prazo? Não. A morosidade, né? E, sobretudo, a falta de respeito com o funcionário público, né? Então, todas essas indagações que eu estou colocando aqui, a gente vem discutindo desde o início da elaboração, porque são coisas muito complicadas, que desde 2006 a rede só vai empurrando, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Gestão de Pessoas, só vai empurrando, né? E por essa falta de diálogo, por essa falta de comprometimento, simplesmente sai governo, entra governo e a coisa não é resolvida, né? E nós temos também, que colocamos como uma das prioridades aí no plano de governo, que foi uma vitória, e eu acho que o sindicato fez muito a favor disso, porque nós tínhamos até essa eleição as direções de escola assumidas como cargo de confiança, né? Então, muitas vezes, por troca aí de votos, você colocava um profissional à frente de uma unidade sem o perfil daquela unidade, sem o perfil para uma gestão escolar, sem um conhecimento de causa, né? E que esse profissional passava ali 4 anos, né, a favor de um certo vereador ou demais aí. Então, eu acredito que esse direito aí atendido de um concurso público, ele foi muito válido, né? Mas, ao mesmo tempo, ele criou mais uma necessidade da Secretaria Municipal de Educação, que é capacitar esse profissional. Porque trabalhar na prefeitura, né, é muito diferente de trabalhar numa rede estadual, né? Por quê? Porque a demanda está muito imediata, né? A gente brinca aí, né, no vulgar assim, o chefe está muito perto, né? E agora, esse profissional da rede, a gente tem acompanhado vários depoimentos, ele não sabe nem a quem recorrer, né? Ele entrou, ele assumiu a vaga, ele está concursado, mas ele está totalmente perdido. Tem diretor de escola, que eu não sei se vieram já procurar vocês, para ver se consegue voltar para a sala de aula, porque exonerou o cargo de professor
e não está aguentando ficar como diretor de escola, né? Por quê? Porque ele está abrindo e fechando o portão, ele está comprando papel higiênico, né? Ele está tendo que controlar agora, nessa época, matrícula de alunos. Então, assim, colocar o diretor de escola é importante? Sim, mas o Deonir tem o compromisso, né, de dar esse suporte e contar com o sindicato para que esses professores não desistam, né, para que esses diretores de escola. E essa questão do P3, né, infelizmente é uma questão de legislação. Talvez lá atrás tivesse entendido, né, aquela discussão de hora relógio, hora aula, né? Então isso ela né, vai caber aí uma discussão junto com vocês, é claro, né? Porque se houve um engano, ele vai ter que ser corrigido e o município vai ter que arcar com essa, né, com essa correção, porque se fala em hora aula, hora relógio, né? Muitos professores da rede trabalham na rede estadual e na particular e não podem ser prejudicados com isso, né? Então isso é uma coisa que o município, né, o Deonir vai ter que ter uma sensibilidade e contar muito com vocês, né? Porque isso é uma questão de legislação e direito adquirido, né? E que para voltar ou para ter alguma emenda vai demorar, né? Obrigado, viu? Candidatos, a questão do estatuto, a gente pouco conseguiu avançar exatamente por conta da questão de diálogo. Porém, também, nós temos a questão da comissão, que a gente colocou na pergunta também, porque o que acontece? Nós, do Sindispan, nós temos representatividade de todas as categorias dentro da nossa sede. Desde professores, agentes educacionais, merendeiras, todos eles. E a nossa comissão ela não é igualitária. O que acontece? Nós temos 8 representantes do Executivo contra 4 nossos. Então, assim, muitas das demandas da educação a gente não consegue colocar em prática. Por isso que o nosso estatuto ele é de 2006, ele não tem uma revisão, ele não é atualizado. A questão do P3 mesmo, a gente já fez várias reuniões com eles, a gente tem projetos prontos, a gente tem a demanda deles embasada legalmente, tudo para ser colocado em ordem. A gente não tem essa igualdade, essa paridade na comissão. Vocês pretendem igualar, dar paridade, ou 4-4, ou 8-8, como, na comissão, porque é só através dessa comissão que a gente consegue mudar o estatuto. E é uma coisa que você mesmo colocou, né? Parou no tempo. Então, acho que a primeira atitude do Deonir é retomar esse trabalho, né? Nós temos ainda 2 questões complicadíssimas, né? Que a gente acompanha, que desde 2006, era para ser implementado um currículo na educação municipal. E a gente não vê, em 2021, um currículo próprio da rede municipal de ensino. E a gente chegou ao absurdo de ouvir que eles iam comprar um currículo da Universidade Federal. Não desconsiderando nem desmerecendo a equipe, porque você tem professores da rede lá dentro também, né? Mas foge totalmente a essa questão que você colocou desse avanço desde 2006, né? E uma questão que também precisa ser retomado e valorizado é a educação especial. A educação especial ainda está sendo tratada, né, como um mero serviço, não sei se de caridade. Isso, tá? Então, assim, a passos muito lentos, né, você tem o profissional, esse profissional ele tem que se virar
para trabalhar em 2, 3 escolas do município para dar conta da sua jornada de trabalho, né? Então, assim, esse é um desafio também muito grande, né? Você tem salas de multirrecursos, né? Você tem 5, 6 EMEBs aí que sempre serviram de referência, né, no trabalho. Você tem profissionais que têm uma vasta experiência de escolas, né, de muitos recursos, como a APAI, a Acorde, né? E de repente essas pessoas se viram sem chão, né? Porque assim não entendem a lei, né, como ela tem que ser aplicada como uma obrigação do município e não assistencialista, como vocês levantaram. Então, assim, toda essa questão da paridade, toda essa questão da representatividade, antes de ser implementada, ela vai ter que ser retomada, né? Porque você tem um corpo de diretores totalmente novos, né? Totalmente cruz aí dessa questão de gestão do educacional, né? Como eu falei, tem diretor que está abrindo porta, fechando porta, levando papel higiênico de casa, isso, aquilo, né? Então, assim, tem muita coisa para se fazer. E eu acho que o Deonir está muito à disposição para ajudar nisso. Candidato, é só lembrando, você falou dos cargos diretores, esses 90 cargos que foram criados, devia ser gratificados, ser concursados, foi sim o sindicato junto com a rede que conseguimos reverter. Só que lembrando também que um grande culpa aí chama-se a Câmara Municipal, alguns vereadores, por questão de ego, seguraram isso daí, porque isso aí já era para ser implantado 1º de janeiro de 2019, já era para eles estarem, esses diretores. E é a questão que você falou que tem diretor, realmente, a gente está a par de tudo. Só que é um grande problema, e aí, como você falou que você construiu, eu também fiz parte da construção do Estatuto lá, em 2006 eu acompanhava tudo. O Estatuto deixa bem claro que tem que ter diálogo, no Estatuto fala que tem diálogo. E a Secretaria, ultimamente, as Secretarias de Educação, o que eu resolvi, acordei hoje de manhã pensando, ninguém vai mudar a minha opinião. E aí por isso que, assim, a gente tinha esse medo mesmo, certo? Porque a Secretaria de Educação não ia dar o respaldo para eles, não está dando essa comunicação. Entendeu? E aí, na verdade, eu concordo que tem diretores que estão pedindo exoneração, tem diretores que se arrependeram muito, porque aí ficou inerte. Ele tinha 2 concursos, pediu conta dos 2 concursos para vir, e agora ele não pode voltar mais, né? Então ele vai ter que prestar concurso e recomeçar. Então é uma outra questão que a rede quer, se a Secretaria de Educação se organizando a eleição, vai ter essa comunicação com a rede, ouvir a rede. Porque a rede é, que nem o próprio secretário, o ex-secretário de Educação aqui que bate no peito, que é uma rede capacitada 70%, 80%, dos doutores, essas coisas. Só que daí na hora de ouvir, não ouve, né? Então essa é a pergunta que a rede quer saber também. A Secretaria de Educação vai ouvir os professores, a rede? Acho que eu posso até responder nessa parte, né, Jorge? Então, o que a gente quer justamente é isso. Nós vamos despolitizar a Secretaria da Educação. Não vai ser o sistema que é hoje. Vocês viram que o professor Jorge tem um conhecimento fantástico nessa época. Quando eu falo de educação, eu deixo ele falar, porque ele conhece profundo isso. E tenho certeza que no nosso governo, o professor Jorge vai contribuir muito nessa questão da educação. E esse diálogo, vocês já viram daqui que vai ter. Esse diálogo vai ter. Nós vamos dar um suporte especial para as escolas, que é o programa Dinheiro Direto na Escola. Esse é um orçamento escolar que nós vamos criar. Cada escola vai ter o seu orçamento escolar. É o que, por exemplo, o Jorge falou, o professor hoje tem que pegar do seu próprio bolso e comprar um papel higiênico. Quebrou um vidro da escola, às vezes tem que pagar, porque se vai lá na Secretaria de Educação, a burocracia demora 1 ano para consertar um vidro. Então, quando tem um orçamento escolar, essas coisinhas pequenas ele resolve. Quebrou um vidro, quebrou um copo, cartucho da impressora, essas coisinhas simples, o diretor já resolve.
Outra coisa que nós queremos também viabilizar é um auxiliar administrativo para as escolas, para que também dê um suporte. Porque o diretor tem que sair e fechar o portão da escola. E acontece que eu conversei com vários também. Então nós precisamos dar esse suporte. Então assim, é um caminho para uma reestruturação total na área da educação em São Carlos. Nós vamos ter que fazer toda essa mudança. Inclusive se precisar mudar essa lei aqui também. Porque nós precisamos revisar todo o Estatuto da Educação e melhorar. Nós temos que avançar. E para isso nós vamos precisar muito desse diálogo com vocês, né, do conhecimento de vocês. O professor Jorge vai estar à frente dessa reestruturação e precisamos adequar. E como nós falamos, nós estamos em 2021, um estatuto lá de 2006, faz tempo, 15 anos. Então nós precisamos acertar essa questão da educação e eu vou, como prefeito, vou dar todo o apoio, porque eu quero que a educação de São Carlos, eu quero que o nosso governo revolucione a educação de São Carlos. Conversei com a USP, conversei com o SEBRAE, e eles têm também um incentivo, um apoio para a educação no município. Eles têm como nos ajudar a melhorar muito a educação, aproximar a universidade da escola. E isso nós vamos fazer, essas parcerias também que são importantes. O SEBRAE trazer uma educação mais empreendedora também. Então a gente quer fazer um outro nível de educação, mas vai ter, é trabalhoso. Nós queremos mudar o que é hoje, é trabalhoso, mas dá para fazer. Com o apoio de vocês, com os professores, com quem conhece do ramo, né, trabalhando em conjunto, a gente consegue fazer avançar. Hoje, os servidores têm, através de convênio com o Sindipam, um plano de saúde custeado integralmente pelo trabalhador. Há também servidores que contratam individualmente planos de saúde. O senhor assume o compromisso de viabilizar a participação da Prefeitura em parte do custo desses planos? Olha, eu preciso revisar todo o contrato do plano de saúde, que eu acho que foi feito nesse governo atual, né, esse contrato. Na verdade, o contrato plano de saúde é com o Sindipam. A Prefeitura não tem um plano de saúde para o servidor. Não tem a Prefeitura, foi o Sindipam, mas foi feito agora, recente, né? Foi feito recente, mas é para quem é sócio do Sindipam. Então, a pergunta aqui, tá. Ela pede se a Prefeitura tem como custear pelo menos parte, como um benefício de saúde para o servidor. É uma questão que nós temos que sentar e revisar. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Porque a gente vai avaliar junto, em conjunto, se a gente conseguir, como Prefeitura, dar esse benefício, eu acho importante. Eu vejo com bons olhos, mas nós vamos fazer a conta em conjunto depois. Esse plano aqui é uma luta que os sindicatos vêm há muito tempo para o servidor ter um plano de saúde, mas que ele atingisse o mais novo, né, que venha pagar uma taxa menor, e principalmente os mais velhos, porque hoje os mais velhos estão sem condições hoje, qualquer um, de pagar um plano de saúde, a não ser quem ganha lá seus montantes, né? Não tem mais condições. E nós conseguimos uma coisa inédita aqui no Brasil, né, um sindicato que tem esse plano com 2 faixas etárias, tá? Até 18 anos, R$ 95,00, 19 anos a 200 anos, R$ 145,00, certo? Esse plano, ele é fixo. Porém, como o Ney bem explicou, ele é só para o associado do sindicato, tá? E quando a gente pede, sabendo que as pessoas também têm outro plano de saúde, uma participação financeira da Prefeitura para amortizar esse valor. A Prefeitura não vai buscar tudo para ela vai ajudar, não vai fazer como a Câmara tem, né, um plano, né? Ele vai ajudar a custear o plano, tanto como esse do Sindipam e aqueles que têm um plano particular que não são sócios. Então, essa que é a nossa preocupação e é importante aí até ampliar o plano, né, para mais servidores. Por exemplo, o servidor que está com um plano particular, que de repente está gastando bastante, porque é caro o plano particular, né? E de repente ampliar fazer com que o servidor venha, a Prefeitura participe com um percentual aqui os servidores todos. A gente pode revisar assim, essa questão. Isso é importante. Porque tem até servidor que não tem esse plano também. Ele não é sócio e não tem. Tem aqueles que são sócios também não tem, porque não tem condições de pagar. Então a gente gostaria que se conseguisse. Importante. Vamos conversar bastante sobre isso. Inclusive, vamos até incentivar a quem não for sócio, ser sócio também, né? Isso é importante. O senhor se compromete a realizar ainda em 2021 o curso preparatório para que os servidores tenham direito à gratificação prevista na Lei Municipal 14.902 de 2009,
ao pedir a demissão voluntária, o PDV? Ou seja, realizar um PDV para os Isso. Não, o PDV eu até tinha sugerido no governo atual de fazer PDV, mas acho que ele não acatou a ideia aí, que é importante. O PDV tem que ser feito. O PDV tem que ser feito nessa prefeitura. Nós precisamos fazer isso, porque nós temos muitos servidores que estão lá aposentados, e eu já conversei com vários, eu posso falar isso com propriedade, eu conversei com vários. Eles querem realmente tirar o seu descanso, mas eles têm que ter o seu benefício, tem que ter os seus direitos aqui, que está aqui. Então, a gente vai promover o PDV o mais rápido possível. É chegar no primeiro ano, já fazer todo o levantamento que tem que ser feito, e vamos fazer. E o curso preparatório, sim, com certeza, é a preparação, que precisa ser feita essa preparação também, e até um acompanhamento psicológico também, porque eu sei o que é, se trabalhar muitos anos e depois ter que parar, né? Tem que ter um acompanhamento psicológico. Então, a gente já viu muitos casos aí que a pessoa entrou até em depressão após sair Isso não é só o serviço público, o serviço privado acontece isso, cara. Trabalhou 30 anos numa empresa, saiu e agora vou fazer o que da vida, né? Então tem que ter essa preparação e realmente o PDV nós temos que já fazer no primeiro ano. O senhor se compromete a comunicar ao Sindipam os projetos de lei que envolvam direitos e obrigações dos servidores e servidoras antes do seu encaminhamento ao Legislativo? Não só comunicar, como vou querer um parecer. Parecer para a gente fazer em conjunto isso. Faz parte do diálogo que nós vamos implantar. O senhor se compromete a não privatizar o SAAI e nem realizar concessão à iniciativa privada? Sim, já tenho em todos os meios de comunicação, no nosso plano já está esse compromisso de não privatizar o SAI. O que o SAI precisa? O SAI precisa de uma nova gestão. O meu compromisso com o SAI é colocar um gestor para administrar o SAI e revisar toda a gestão, o processo do SAI e resolver os problemas que impactam na população, que é a falta de água em São Carlos. Não se admite faltar água em pleno 2020, da forma que se falta em São Carlos. E metade da água captada está sendo jogada fora, está vazando. Tubulação antiga, fizeram o recap e aí a tubulação estourou e teve que arrebentar o recap, e vários locais vazando água. Então, o que nós vamos fazer no vazamento de água, sim, aí é contratar uma empresa via licitação pública, que ela venha e resolve esses vazamentos, dá um choque de solução nos vazamentos de água, resolve e depois o SAI continua dando a manutenção. Isso tem que ser feito, porque o SAI não vai ter condições hoje de resolver de uma vez só, porque é muito vazamento. Praticamente metade da água captada está indo fora. Então, aí nós vamos trazer uma empresa para vir resolver e o SAI continua dando manutenção. Então, esse é o nosso compromisso com o SAI. Só para entender, esclarecer, o senhor fala em contratar uma empresa com tempo determinado para resolver os problemas de vazamento. De vazamento, chegando num número favorável, acabou o contrato, sai, toca. Isso, acabou o contrato, resolveu os vazamentos, o SAI toca daí para frente. Porque hoje tá demais. Está muito vazamento, você não vai dar conta de resolver. Então, nós temos que trazer uma empresa, ela vem, ela resolve, que seja o período de um ano e meio, e depois o SAI continua tocando. Há hoje uma insatisfação generalizada dos servidores em relação à Secretaria de Gestão de Pessoas. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Bom, primeiro passo é trocar a secretária, né? Esse é o primeiro passo, é trazer uma pessoa que tenha diálogo. Não pode ser da forma que é hoje. Inclusive, eu até acompanhei algumas negociações com vocês, quando eu estava lá, e vi que é muito difícil. Nós precisamos ter uma pessoa gestora. O gestor, ele não só vê números, ele vê pessoas. E essa pessoa, para ser uma secretária ou um secretário de gestão de pessoas, ele tem que entender de pessoas. Porque às vezes o funcionário está lá, mesmo que ele não tenha razão no que ele está exigindo, ele tem que ser ouvido. Ele tem que chegar e tem que ser ouvido. Tem que dar uma atenção para ele. E nós temos que ter, dentro da secretaria, pessoas preparadas para dialogar.
E nós até do que nós queremos fazer é ter lá dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas psicólogos, pessoas preparadas, porque nós temos aqui quase 5 mil funcionários públicos e nós temos diversos problemas. Nós temos problemas de gente com depressão, gente com problema sério de saúde, gente alcoólatra. Nós temos gente com vários problemas. Isso é normal. Isso tem numa empresa, isso tem no setor público. Isso tem na iniciativa privada. Nós vemos aí todo dia tem um problema. Agora, se uma empresa tem um psicólogo para poder atender seus funcionários, por que a prefeitura não pode ter? Então, isso também está dentro da nossa meta de governo, das gestão de pessoas, ter um psicólogo para atender essas pessoas, para dar orientação. Outra coisa importante que nós queremos colocar também é mais frequência de cursos de capacitação. É melhorar o desempenho do funcionário público. Então, nós vamos pegar a FESC, que hoje é politizada, só serve para ser cabide de emprego e para fazer política para o prefeito atual, transformar a FESC no que ela foi criada, Fundação Educacional de São Carlos, para ser um ponto de apoio de cursos, treinamentos, capacitação, tanto para funcionário público, quanto para o jovem que está vindo aí, que quer trabalhar, ter um curso de capacitação, preparação para o trabalho, que é o meu primeiro emprego, cursos profissionalizantes para as outras pessoas também. Nós precisamos utilizar a FESC de um outro formato porque ela foi criada mesmo, né? E o funcionário público, além de ter cursos para melhorar o seu desempenho, para se aperfeiçoar no seu trabalho no dia a dia, também ter esses cursos de evolução pessoal. Evolução pessoal. Para que a pessoa consiga se sentir melhor. Ter aqueles cursos, como é que eu falo num linguajar mais simples aqui, né? De melhoramento, de motivacional, curso motivacional, de relacionamento entre pessoas, que quando a pessoa vai motivada no trabalho, ela vai desempenhar um trabalho melhor. Pós-saúde, que é um ponto muito complicado, que as pessoas chegam lá doentes, com problema, com estresse, e às vezes dá esse bate-boca, muitas vezes, com o funcionário público, com a pessoa, e ambos não são culpados. A pessoa está doente, está com problema, o funcionário público está sob pressão. E chega lá e acaba dando essas discussões. Agora, quando eu tenho um funcionário público treinado, preparado, motivado, ele vai poder fazer um atendimento melhor. Ele vai estar bem mentalmente com ele e vai conseguir fazer um atendimento melhor e, quem sabe, até acalmar a pessoa que chegou nervosa do outro lado. Então, esse é o meu compromisso também, de fazer esse tipo de capacitação para melhorar o desempenho pessoal de cada cidadão, de cada servidor público. O senhor se compromete a não promover terceirizações no serviço público, exceto em situações absolutamente necessárias ao funcionamento dos serviços e, nesses casos, em comum acordo com o Sindipam? Claro, que na terceirização, não. Nós podemos fazer assim, algum serviço igual esse que eu sugeri do SAI, né? De a gente contrata uma empresa, resolve uma certa situação, depois a empresa sai e aí o órgão toca. É nesse formato. Com a participação do sindicato. Nós vamos conversar com o sindicato. Nós precisamos resolver esse problema. Vamos sentar junto? Olha, a única forma, eu tenho que trazer uma empresa, ela vem, ela resolve o problema que está grande, depois o órgão público toca. É que nem fala no Sul, uma frente de trabalho. Oi, eu não peguei. É que nem fala no Sul, uma frente de trabalho. Uma frente de trabalho, isso? Chega ali, faz a tarefa, vai embora, depois não fica uma eterno. Frente de trabalho, Não ela fica... vem, faz e... Porque a prefeitura hoje ela usa muito a terceirização para os apadrinhados que não conseguiu cargo na prefeitura, jogam para as terceirizadas hoje também. São a maioria os controladores de acesso, todos esses povos são os que seguram, estão trabalhando em campanhas, depois você pode ver que estão junto dentro da prefeitura. Todos esses contratos que a prefeitura tem em terceirização, tem esse caso de controlador de acesso, tem caso de transportes, né? Tem vários casos que, assim, eu não vou dizer que eu vou tirar esses, porque essa terceirização até é necessária por causa da falta de mão de obra. Mas que nós vamos revisar todos os contratos, todos os valores, vamos orçar com outras empresas para buscar até baixar esses valores e se tornar mais eficiente. Quero que o serviço público se torne eficiente, não só a cobrança no servidor público, isso para terceirizar também, até mais.
E transparência. Até porque nós queremos privatizar, nós queremos informatizar todo o sistema administrativo do município. A prefeitura tem que ser informatizada, não pode, em pleno 2020, nós temos um sistema na prefeitura velho, arcaico, ultrapassado. Às vezes eu até falo, se caminhar um pouquinho dentro da prefeitura, você vai achar uma máquina de escrever lá dentro. Porque está muito arcaico, muito ultrapassado o sistema de gestão da Prefeitura Municipal de São Carlos. A cidade da tecnologia, a cidade que é referência nacional e internacional. Então nós precisamos informatizar todo o processo. Quando eu informatizo a Prefeitura, eu crio transparência. Eu mostro quais as empresas que eu contratei para serviço terceirizado, quanto custou cada empresa, o CNPJ de cada uma. As licitações públicas ficam mais claras e um aplicativo que a população pega tudo através de um celular e consegue acompanhar. Por exemplo, o SIM. Hoje, o SIM é um sistema arcaico. Quando criou, foi fantástico, foi importante para o município. Só que hoje já ficou ultrapassado, precisa ser informatizado, sim. Mas a pessoa que pediu um alvará, num sistema informatizado, não precisa mais ir lá ficar 4 horas numa fila. Ele pede o alvará online, manda os documentos online, e já cai lá no SIM automático. Ele só vai lá se precisar assinar alguma coisa. Então você agiliza o processo de administração pública, você sobra mais tempo para o funcionário público, ele consegue desempenhar um trabalho melhor, menos pressão, porque tem funcionário público com pressão. E tem casos tristes que nós temos ali na prefeitura, e que eu, na minha passagem, convivi, pessoas que teve que tirar sua própria vida por pressão dentro da administração pública. Porque sobrecarregou de trabalho e a pessoa entra em depressão e acaba, às vezes, fazendo coisas como já aconteceu e a gente sabe que tem relato disso. Então nós precisamos facilitar também o trabalho do servidor público. O senhor pretende cumprir integralmente o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o município e o Sindispan em relação ao assédio moral? Olha, o TAC, quando existe um TAC, é o Termo de Ajustamento de Conduta. Está firmado, tem que ser cumprido. Se alguma coisa desse TAC, a gente vai revisar ele. Se alguma coisa a gente achar que não está de acordo, a gente vai sentar e vai conversar. Olha, podemos mudar esse item aqui, podemos mudar essa cláusula aqui, nós vamos conversar. Mas hoje, se eu chegar hoje lá na prefeitura, eu tenho que cumprir o TAC. Já foi feito um compromisso. Tem que ser cumprido. A gente vê o que o senhor vem colocando para nós aí, do diálogo e tal, o TAC para nós é o último caso. Então, se houver diálogo, como o senhor está dizendo, a participação do sindicato, eu tenho certeza que não vai haver necessidade do TAC. Porque o TAC para nós é o último caso. Nós não fazemos aí como instrumento de trabalho nosso para poder resolver. Nós gostamos do diálogo. Então, acho que dá certo. Não, exato, é que não se chegue até a precisar do TAC, mas que o diálogo sempre esteja em primeiro lugar. Isso tem que estar. Eu acho que os questionários eram isso, né? Se o senhor quiser fazer as últimas considerações, alguma coisa que nós não perguntamos aqui para o servidor. Olha, eu até já conversei bastante a questão da capacitação, que a gente precisa trabalhar bem o servidor. Acho que 2 coisas importantes que vão ajudar a vida do servidor é a capacitação e a informatização do sistema da prefeitura. Precisamos informatizar, ter um controle, precisamos valorizar o servidor no seu campo de trabalho. E nós vamos revisar todo o sistema administrativo da prefeitura. Nós vamos revisar todo o sistema administrativo, porque nós precisamos colocar as pessoas, que eu sei que tem vários casos de desvio de função dentro da prefeitura, eu posso falar porque eu sei que tem, colocar na função certa. E acabar com essa politicagem. Eu sei que tem bons profissionais, eu sei que quem toca a administração pública é o funcionário público. Nós, como cargo eletivo, nós vamos chegar lá, a gente trabalha por 4 anos e nós vamos embora. E aí o funcionário continua, ele é concursado, ele está ali. Então, quem está eleito, prefeito, vice-prefeito, secretários, diretores, eles vão dar direção da prefeitura, eles vão dar condução da cidade. Eu quero ir por esse caminho, por aquele caminho, dentro do meu plano de governo, no meu projeto. Agora, quem faz a parte operacional no dia a dia, quem trabalha no dia a dia, é o funcionário público. E nós temos que trabalhar isso. Professora também, sou da rede municipal e a gente não colocou aqui, mas é uma dúvida que eu tenho particular. A rede está muito aflita
na questão da volta às aulas. Nós estamos saindo de uma pandemia, na verdade, assim, a gente não está saindo, né? A gente está em plena pandemia. As escolas, elas não tiveram nenhuma adequação para nada. E não é só o servidor da educação, nós temos servidor da saúde também, nós temos servidores com comorbidades, servidores idosos na frente da pandemia. E é uma coisa que aflige tanto o sindicato quanto o servidor. Vocês têm algum plano ou alguma noção? Porque isso vai voltar um dia, né? As aulas elas vão ter que retornar. Caso eleito, em janeiro, vocês vão herdar o servidor com comorbidade, o servidor com idoso, tudo na linha de frente também. Então, assim, vocês já pensaram em algum plano? Porque vocês vão chegar com uma bucha na mão. Se vocês já pensaram em como tratar dessa questão, tanto o servidor da saúde quanto o servidor da educação, o retorno, porque o retorno também tem as crianças, tem a população. Se vocês já têm alguma noção disso. Olha, são duas coisas. O servidor da saúde, a gente precisa dele de qualquer forma, porque o impacto da pandemia é a saúde. A gente não sabe se lá em janeiro vai subir ou vai descer o coronavírus, né? Você vai aumentar o número, você vai diminuir, né? A gente não tem ainda essa previsão. Mas nós temos que entrar preparados. Nós não podemos deixar nenhum servidor correr risco. Mas nós não podemos deixar nenhum cidadão da cidade sem ser atendido, principalmente no que tange o servidor da saúde. Agora, quando nós temos o servidor que está em risco, que é o servidor de mais idade, ele não pode ficar na linha de frente, principalmente no combate ao coronavírus. Ele pode, talvez, até aí sim exercer uma outra função ou ele ficar afastado. Nós vamos ter que revisar toda essa questão. A questão e aumentar a proteção, não fazer o que fizeram nessa última, que eu sei que teve muita reclamação do servidor público, que tiveram que fazer horas extras por causa da pandemia, não queriam nem pagar hora extra, não deveriam nem ter falado isso, tem que pagar com o maior prazer, porque estão lá servindo a população. Uniformes, todos os cuidados higiênicos, a prefeitura tem que fornecer, tem que ter e não pode deixar faltar, porque eu sei que faltou também, máscara, luvas, então tem que ter esses cuidados, porque nós vamos ter que estar, a gente não sabe até quando isso vai. Então, nós temos que estar preparados, temos que chegar em janeiro e essa talvez seja a primeira coisa, nós temos que sentar aí e até antes de janeiro, né, já na transição, né, para chegar lá e com essa situação resolvida de todos os cuidados. E identificar quem pode estar na linha de frente e quem não pode estar na linha de frente. Nós vamos ter que dar prioridade, e em especial ao caso da saúde dessa pandemia. A questão das escolas... vários estados do Brasil, vários municípios têm retornado às escolas já, e com todo cuidado, com distanciamento, tudo. É bem difícil, mas a gente precisa estudar essa forma. Ou a gente retorna, como outros municípios retornaram, com distanciamento, com cuidado, a gente sabe do risco, mas tem que ter um máximo de cuidado, ou então a gente cria um canal para dar aula para os alunos dessa forma. Agora, esse ano, praticamente a rede municipal não teve aula. Aula online, como é que você vai dar aula online para o aluno da periferia, que ele não tem dinheiro para comprar um computador? Mal ele consegue comer. Você não tem como dar aula online, nem internet ele tem. Então, a online, eu vejo que dentro do município de São Carlos não vai ter jeito. A não ser que se crie um outro mecanismo e dá lá a internet e um computador para cada um, porque não vai ter outro jeito. Ou então se dá trabalhos escolares, se dá um kit com material escolar, caderno, lápis, livros, e dá-se trabalho, dá uma forma de entregar, ou ele busca na escola, ou alguém entrega em casa, e ele no final da semana, ou sei lá, cada 15 dias, presta o trabalho para a escola, pelo menos para não ficar educação zero, né? Pelo menos alguma coisa. Dependendo do grau da pandemia, nós temos que reavaliar isso. Ou faz o trabalho em casa, ou se tiver mais ameno, a gente volta na escola com todos os cuidados. Isso a gente vai ter que avaliar. Nós vamos ter que sentar junto com vocês e avaliar isso já em janeiro também. Obrigada.
Candidatos, a gente agradece a presença, tá? E boa sorte aí. Ficamos satisfeitos aí com as respostas, que é isso que o servidor espera para poder continuar fazendo, prestando seu bom trabalho. Tá ok? Obrigado. Eu que agradeço aí, importante a gente trocar essa conversa, né? E para mim é uma satisfação enorme conversar com vocês aqui, que tem a representatividade do funcionalismo público do município. E pode ter certeza que no nosso governo nós vamos sentar juntos, vamos trabalhar em conjunto. Nós temos que pensar no futuro da cidade e das próximas gerações. Foi um prazer estar com vocês aqui.